Olá, bom dia, a paz do Senhor. Eu espero que você esteja bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E os acontecimentos dos últimos dias me fizeram refletir muito, muito mais sobre a vida de Abraão e Sara. E eu queria te fazer um convite hoje. Bora viajar na caravana de Abraão? O título da mensagem de hoje é o AI que ainda muda tudo. Não é AI de inteligência artificial, mas é o AI do Todo-Poderoso, aquele que não muda apenas nomes, ele muda histórias, muda destinos, faz um caminho onde não existe nem chão. Então, vamos lá, espero ser breve, que hoje o negócio é profundo. Queria começar contigo lá em Gênesis 12, que fala assim: Ora, o Senhor disse a Abrão, o nome dele era Abrão e não Abraão, como depois passou a ser chamado. O Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e do meio da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Era um mocinho, né? 75 anos. E olha só a instrução de Deus para ele: sai da tua terra e da tua parentela. Ele saiu, mas ele levou a parentela junto, né? Ele levou Ló com ele. Acho que Abraão não entendeu direito o que Deus falou para ele. E eu queria pensar um pouquinho aqui contigo. Abraão já tinha uma vida feita ali. E imagina ouvir uma mensagem dessa de Deus, Deus falando: sai. Sai para onde? Sai para onde eu vou te mostrar, não importa onde, só dá o primeiro passo, larga tudo e sai. Talvez até Abrão tenha levado Ló tiracolo com ele para ter um pouco mais de conforto de estar perto de alguém da família. Eu imagino que tenha sido essa a principal razão. E a gente vai ver mais para frente até que ele se condói muito por Ló. Eu acho que era alguém muito apreciado por Abraão, por Abrão, para ele fazer isso. Aí Abrão pega Sara, a esposa dele, Ló, pega o gado, enfim, e vai como peregrino. Peregrino por quê? Porque realmente ele passou por vários lugares, né? De Ur dos Caldeus ele foi para Arã, de Arã ele foi para Siquém, aí depois ele foi para um lugar entre Betel e Ai, e ali ele fez um altar para Deus, e depois ele desceu para o Egito. E aí a gente. Só que antes de passar por aqui, foi uma prova de fé para Abrão sair de lá. E olha o que Deus fala para ele antes dele sair: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era tão forte o que Deus queria fazer através de Abrão, que Deus derrama essa promessa sobre ele. Aqueles que te abençoarem nessa tua caminhada, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar, porque Deus tinha um plano imenso através da vida de Abraão. E isso fala de Jesus. Isso aponta para Jesus, isso aponta para a redenção da humanidade. É muito forte a promessa que Deus fez para Abraão. E aí a gente vê lá no verso 10 que durante essa caminhada, no verso 10 diz assim: quando Abraão vai pro Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, assim, muito se fala sobre depois Abraão, ficou conhecido como Abraão, o quanto ele foi abençoado por Deus, mas acho que a gente esquece de olhar que ele deixou tudo para trás, que ele pagou o preço para ser obediente a Deus. Então, assim, que fé. Depois ele é apresentado e relembrado
na galeria dos heróis da fé, porque, nossa, Abraão confiou muito em Deus para seguir o que Deus falou para ele fazer. E aí, a gente vai lá para Gênesis 12, no verso 17 ao 20. Quando Abrão desceu para o Egito, a palavra de Deus fala que Sarai, a esposa de Abraão, era formosa à vista, era uma mulher bonita. E aí ele ficou com medo do povo lá do Egito fazer mal para ele, tipo, matar Abraão para poder ficar com Sarai, né? Aí ele combinou um arrumadinho, assim, com Sarai, né? Que tipo, o que não é de Deus, a mentira não é de Deus. E aí ele falou: vamos falar que você é minha irmã, porque assim a gente vai estar seguro ali, ninguém vai fazer mal para mim. E aí, quando ele chegou lá, Faraó se engraçou por Sarai e começou a abençoar Abraão com vacas e jumentos e jumentas, aqui que fala no verso 16 de Gênesis 12. Só que aí, quando o Faraó estava querendo se aproximar de Sarai, quando a gente for ler no verso 17, diz assim: Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó Abrão e disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que me disseste: É minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que tinha. Faraó deu um vazar em Abrão, falou: sai daqui, você trouxe maldição para minha vida, mentiu que Sarai era tua irmã e não era tua esposa. Que show da Xuxa é esse, né? Então, Faraó mandou Abrão: some daqui, sai daqui. Então, assim, a gente vê como Deus é misericordioso, né? A palavra de Deus fala que só Jesus foi varão perfeito. Porque se a gente vai ler Gênesis inteiro, a gente vê que todos aqueles que estão na história de Gênesis, que fazem parte da história da origem de Jesus Cristo, do povo de Deus, a gente vê que todos eles deram uma escorregadinha, né? Então, tiveram suas falhas, e como Deus é misericordioso, e a palavra de Deus não cai. Deus cumpre as promessas dele, apesar das nossas falhas. Mas eu vejo que Abrão era uma pessoa bem intencionada diante de Deus, né? Tava querendo se proteger, mas fez coisa errada aqui, não era para ter mentido, né? Aí ele saiu, né? O faraó mandou ele embora do Egito. E aí ele e Ló foram, se instalaram. Enfim, e aí começou a haver contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Lá em Gênesis 13, no verso 7, a gente vê assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Ó a confusão se instalando, porque Abrão não seguiu estritamente aquilo que Deus falou para ele. Deus falou: sai do meio da tua parentela. Ele carregou a parentela embaixo do braço para onde Deus ia mandar ele ir. E aí, a gente vê assim, chega uma hora que Abrão fala para Ló e fala assim: não quero que haja contenda entre nós. Olha aí, escolhe a terra que você quiser, você fica com ela, eu vou para outro lado. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abrão fez esse combinado com Ló. E aí Ló olhou e viu que a campina era regada e escolheu o melhor lugar. A ganância de Ló. E Abrão, o desprendimento dele de falar: escolhe o que você quiser, mesmo que você escolha o melhor, o que você escolher para mim tá bom. Só quero seguir pelo meu caminho, agora você segue pro teu. Com certeza houve uma reflexão na mente de Abraão, falou: não segui estritamente como Deus me falou para fazer. Então, quando Deus te fala para fazer algo, faz do jeito que Deus falou, não acrescenta uma vírgula. E aí, lá no verso 11, ó, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma.
Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. É impressionante, né? Aqui entra também uma questão de ressonância. Por que que Ló escolheu Sodoma e por que os varões de Sodoma eram pecadores contra o Senhor? Porque no final as coisas se juntam, acabam se juntando, não adianta. E aí a gente vê que depois que Abrão se apartou de Ló, e depois a gente vai ver mais pra frente que até Sodoma foi destruída. Depois que Abrão se apartou de Ló, o Senhor aí falou com Abrão novamente, no verso 14: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Deus está dando uma baita de uma promessa aqui para Abraão. Fala assim: eu vou te dar tudo que você está vendo aqui. Ló não escolheu lá a melhor parte, a campina, que era regado, que era, enfim, fácil para o cultivo e tudo mais, para pastagem dos animais. Então, assim, eu vou te dar tudo que você está vendo aqui, Abraão. E a tua semente, a tua descendência vai ser como o pó da terra. Consegue imaginar uma promessa desse tamanho? Era muita coisa, né? E aí, a gente vai lá para Gênesis 14, do verso 8. Sabe o lugar lá que Ló escolheu para ficar? Porque era a campina frutífera. Começou a ter guerra. Olha só, o que é não estar na direção de Deus, no meio de pessoas que busquem a Deus e vendo pelas prioridades de Deus, qual que é a nossa prioridade? Será que a nossa prioridade é ir por onde é mais fácil, aonde é mais frutífero, ou será que a gente segue o que Deus manda a gente seguir? Abrão já estava treinado, que Deus já tinha mandado ele lá atrás largar tudo e ir para onde Deus ia mandar. E Ló foi embaixo do braço dele, sempre sendo privilegiado, escolhendo o melhor, né? Digamos assim, se beneficiando na rabeira de Abraão. E ele se preocupou com Abraão quando ele escolheu a melhor parte? Não se preocupou. Vamos lá, em Gênesis 14, verso 8 diz assim: Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, esta é Zoar, ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedor Laomer, rei de Elão, Etidal, rei de Goim, e Amrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. É difícil ler essas palavras, né? Então é uma guerra de 4 reis contra 5. Imagina o furdunço que se armou ali. E o vale de tudo lá onde Ló estava, Ló e a família dele. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram os reis de Sodoma e Gomorra ali. E os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. E lá no verso 12 diz assim: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Ou seja, Ló virou cativo daquele povo no meio daquela guerra. E aí a gente vai ver o quanto Abrão é misericordioso. Lá em Gênesis 14, no verso 14, diz assim: Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou também a trazer Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o seu povo. Abraão ainda foi lá e resgatou Ló. Olha só a misericórdia de Abraão sobre a vida de Ló. E aí, a gente vê lá em Gênesis 15, no verso 1.
Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Abrão não foi lá, se enfiou em confusão para resgatar Ló. Aí Deus traz uma palavra para Abrão em Gênesis 15:1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A palavra de Deus, se você vai estudar, ela fala em vários versículos que é sobre Deus ser escudo. Deus é um escudo em torno dos justos, ele é proteção. Então, assim, Deus não ia deixar Abrão na mão. Então, porque Deus conhecia quais eram os princípios de Abrão. E aí, a gente vê lá no verso 5 de Gênesis 15, que diz assim: porque depois que, quando Deus falou assim para Abrão, olha, não tenha medo, parará, eu sou o teu galardão, Abrão começa a conversar com Deus e fala assim: Deus, eu não tenho filho, como que a minha semente vai ser como o pó da terra? Eu não tenho herdeiro. Aí, no verso 5, Deus fala assim: Deus leva Abrão para fora e diz: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. É Deus renovando a promessa. Só que antes ele falou de pó, agora ele fala das estrelas. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Porque ter fé no meio de uma situação dessa não é nada fácil, né? Então, por isso que isso aí foi imputado a Abraão por justiça, porque era só a dificuldade que estava se apresentando para Abrão ali naquele trajeto. Ele ainda estava descobrindo o que Deus tinha para ele verdadeiramente. E aí a gente vê lá em Gênesis 16, no verso 2. Ó. Aí eles veem que Sarai demora para gerar, porque quando Deus deu promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Sarai era estéril e já era idosa, então ela não tinha mais o ciclo, né, que as mulheres têm todos os meses, ou seja, provavelmente Sarai não ovulava mais, Abrão já tinha 75 anos, tanto é que quando Deus dá a promessa, Sarai dá risada. Ela fala: Eu? Com essa idade, eu tenho um filho? Eu fico imaginando também, eu tenho 46, não teria como, eu fico imaginando Sarai lá com seus 70 e todos, Abraão com 75, né? Você vê uma promessa dessa, acho que eu ia dar gargalhada também. Ai, Deus me perdoa. Aí a gente vê lá em Gênesis 16:2. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Quem falou para Abraão fazer isso? Sarai. Quem tinha falado para Abraão esperar em Deus? Deus. Então, assim, como é importante antes de fazer alguma coisa a gente esperar, cumprir a orientação de Deus, esperar a resposta de Deus. E aí, lá no verso 4 diz: E ele entrou a Agar e ela concebeu. Agar era a concubina de Abraão, a serva de Abraão e concubina. Ele entrou a Agar e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agar começou a desprezar Sarai e falou: Olha, eu tenho filho de Abraão, você não tem. Então, assim, complicado, né? E aí foi a própria Sarai falou: Ó, Abraão, te deita lá com ela e faz um filho com ela. E aí depois a Sarai começou a ser desprezada por Agar. E aí eu me pergunto, por que será que eles tomaram essa atitude? Foi falta de fé, falta de sabedoria, eles tiveram pressa, eles quiseram dar um jeitinho, ajudar Deus. Não há nada que escapa ao poder das mãos de Deus. Deus não precisa de ajuda. Deus só precisa da nossa obediência. Por mais que seja maluco obedecer algumas coisas que Deus manda a gente fazer, a gente precisa de fé. E quem constrói fé em nós é Deus. Vamos orar todos os dias pedindo fé para Deus e pedindo sabedoria para a gente andar em obediência ao que Deus manda a gente fazer. Aí, a gente vê lá em Gênesis 17. Então, nasceu Ismael, de Agar, né? Sarai estava sendo humilhada por Agar por causa do filho, por causa de Ismael. Aí em Gênesis 17, Deus vai lá dar um puxão de orelha em Abrão. Gênesis 17, verso 1 diz assim:
Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, um senhorzinho tomando um puxão de orelha de Deus. Apareceu o Senhor Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu porém o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, presta atenção. Olha tudo que eu falei para você fazer. Já faz aí 24 anos da promessa e você está fazendo lambança. Presta atenção, eu vou multiplicar a tua semente. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, assim, me ouve. Se você anda na presença de alguém, você ouve a voz dessa pessoa. Então, Deus estava falando: Abraão, onde você parou de ouvir minha voz? Fala aquilo do jeito que eu falei para você fazer. E aí a gente vê mais adiante que lá em Gênesis, verso 4 e 5 de Gênesis 17. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Aí Deus vem aqui e muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Então, quando Deus faz um concerto com as pessoas, ele muda o nome das pessoas, não, ele muda a vida, a ponto das pessoas não ficarem, elas se tornam irreconhecíveis. É por isso que aqui é uma simbologia, Deus mudando de Abrão para Abraão, porque ele não seria mais o mesmo, nem o nome dele seria mais o mesmo. E aqui Deus traz uma promessa, e por isso que a palavra diz um ai que muda tudo, não muda só o nome, ele muda a vida das pessoas e cumpre a sua promessa. Deus é fiel até o fim. A gente vê aqui o quanto que Abraão e Sara, eles falharam no meio do caminho, o quanto Deus manteve a promessa dele do início ao fim. Deus tinha um plano, Deus tinha um plano de chegar até Jesus. Ai, Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, Jesus, leão da tribo de Judá. Então, assim, Deus tinha um plano maravilhoso. E assim, quantas pessoas alcançaram vida através de Jesus Cristo? É possível contar? Não dá para contar, assim como não dá para contar as estrelas. E aí a gente vê lá em Gênesis 17, no verso 15, que diz assim: E disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Então Deus vai lá, muda o nome de Sarai para Sara, abençoada, e ela se torna mãe. Então, 25 anos depois da promessa, eles recebem a promessa. Às vezes parece que tá demorando, né? Você olha para tudo e fala assim: nossa, eu saí da minha terra, da minha parentela, fui para um lugar desconhecido, passei pelo deserto, senti fome, enfrentei guerra. Ah, meu sobrinho foi preso, eu fui lá, libertei, carreguei ele comigo de lá quando eu fiz toda a minha peregrinação. Ele escolheu a parte melhor da Campina, me senti traído. Mesmo assim, fui lá, colhi de novo, até que eu entendi qual era o plano de Deus e endireitei os meus caminhos. Aí Deus me deu uma puxão de orelha e fala: Me ouve, ó, tô refazendo a promessa para você. Então, assim, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena cumprir aquilo que Deus chama a gente para fazer. Que Deus possa mudar não somente o nosso nome, mas a nossa vida. Que a gente possa ter sabedoria, entendimento, a mente de Cristo. Que Deus possa abençoar os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a gente possa entender o que Deus quer que a gente faça. Porque vale a pena largar tudo para trás para viver aquilo que Deus tem para a gente viver. E era isso que Abraão tinha no coração. No final das contas, tudo que ele fez assim no meio do caminho, que ele tinha o mesmo objetivo que Deus, mas às vezes ele era humano, e ele teve medo, ele teve
Medo de Sarai, daquele povo lá matar Abraão para ficar com Sarai, enfim, a gente vê que as falhas, né? Aí viu que a promessa estava passando muitos anos, falou, não, Sara foi lá e falou, não, te deita com a Agar, com a escrava, porque a gente precisa suscitar a tua descendência, a promessa de Deus. Então, às vezes, a gente acha que Deus precisa de uma ajudinha. Deus não precisa de ajuda. Deus é o Todo-Poderoso. Eu te convido hoje para ter a fé de Abraão. Se Deus te falou, sai e vai. Faz o que Deus te mandou. Ele é a rocha sobre a qual a gente tem que sustentar a nossa vida. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Pede para Ele ajustar os teus caminhos. Deus é teu Pai. Se Ele te prometeu, Ele pode cumprir. Quero fazer uma oração para você hoje. Senhor, eu entro em tua presença e eu clamo a ti pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra hoje. Meu Senhor, meu Salvador, misericordioso, aquele que muda o nosso nome, aquele que nos manda sair, aquele que constrói a nossa fé ao longo do caminho, aquele que perdoa os nossos erros, aquele que nos acrescenta fé, aquele que perdoa a nossa falta de fé no meio do caminho, Senhor. Eu te glorifico por esse dia que o Senhor fez. Eu te apresento essa vida que está escutando essa palavra hoje. Dá fé para essa pessoa, Senhor. Que teu Espírito Santo venha falar com essa pessoa e dar direcionamento, Senhor, para ir para a terra que o Senhor deseja mostrar a essa pessoa. Dá fé, Senhor. Que muitas vidas possam ser geradas através desta vida, Senhor. Que essa pessoa tenha paz, a paz de Deus, que excede todo entendimento no coração para cumprir aquilo que o Senhor já falou para essa pessoa fazer. Pai, seja o abençoador, seja aquele que derrama fé, aquele que tira toda dúvida, aquele que apaga toda incerteza, aquele que unge do alto da cabeça a planta dos pés. Senhor, cumpre a tua promessa na vida destes teus filhos. É o meu pedido hoje, que eu te faço com toda a gratidão. Eu já te agradeço porque eu creio que o Senhor já cumpriu isso na vida dessas pessoas. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, abençoa essas vidas nesse dia, que essa pessoa que está aí do outro lado se sinta amada, cuidada, regada como um jardim secreto do Senhor. Em nome de Jesus. Que a sua quarta-feira seja muito abençoada. Um beijo no seu coração. Te amo em Deus. Beijo.